Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Vamos dar início a mais uma reunião de estudo e tratamento espiritual à distância. Convido a todos a acompanhar a leitura da página através do nosso irmão Marcelo de Lucas. Em seguida, a nossa prece inicial. Do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição 29, a vinha. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Mateus, capítulo 20, versículo 4. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos e aí assistimos à transformação das criaturas que, de experiência a experiência, se desintegram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Que assim seja. Agradecemos ao nosso irmão Marcelo pela leitura da página. Já em sintonia, vamos elevar os nossos pensamentos até Deus e a Jesus e dizer assim: Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, Mestre amado, agradecemos, Senhor, por mais essa noite e por estarmos aqui reunidos em Seu nome. Rogamos, Senhor, que abençoe a todos nós, irmãos do Centro Espírita Isaac Lima, amigos, familiares, encarnados e desencarnados. Senhor Jesus, rogamos o Teu amparo para os nossos irmãos enfermos do corpo e da alma, os que clamam por Ti, em leitos de hospitais, em seus lares, aonde estiverem, Senhor. Rogamos para os nossos irmãos que estão nas ruas, ampara-os. Te rogamos também, Senhor, por todos os aflitos, desconsolados, desesperançados, que os amigos espirituais possam socorrer aos nossos irmãos suicidas, aos nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual e aos seus familiares que aqui ficaram, Senhor Jesus, conforta-os, consola. Senhor, abençoe o nosso planeta, abençoe a toda a humanidade, que assim seja. Meus irmãos, o tema do estudo dessa noite é Trabalhemos juntos. A referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. E quem fará o estudo será nossa irmã Mônica França. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco
em mais um estudo de reflexões do Evangelho, da palavra que vem através dos Espíritos. E nesse caso veio através do Espírito de Verdade, em Paris, 1862. E nós vamos falar sobre os obreiros do Senhor. Eu vou começar a ler um trechinho para que a gente possa escorrer um pouco, sobre esse estudo, essas reflexões. Então, começa assim. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos, felizes, serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo centro do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor o silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim que daí não viesse dano para a obra. Então, meus irmãos, a gente começa o estudo, E nesse pedacinho já fala: trabalhemos juntos. Aqui a gente vai colocar algumas questões, Quem são esses obreiros do Senhor? Essa expressão foi cunhada por esse Espírito de Verdade. Então são todos nós, que estamos aqui reencarnados neste momento, um momento que sabemos específico, grandioso, de trabalho, e que não podemos mais deixar passar. Estamos numa época de transição planetária. Estamos na vinha do Senhor, E que estamos na Terra, reencarnados nesse planeta tão maravilhoso. E na página ele fala, a Terra é a vinha de Jesus. Então nós estamos aqui trabalhando na seara do Mestre. Somos esses, que se trabalharmos juntos, trabalhando com fervor, felizes, nesse campo, e algumas características que ele coloca, sem desinteresse, com desinteresse, aliás, sem outro motivo senão a caridade. Então, meus irmãos, nós espíritas temos uma responsabilidade muito grande. Por quê? Nós já temos a compreensão de algumas verdades trazidas por nós através da doutrina espírita. Muitos falam, esses trabalhadores da última hora são os espíritas. Sim e não. Porque realmente alguns de nós, estamos aqui na última hora mesmo. Porque já viemos de muitas e muitas encarnações, muitos e muitos séculos, cometendo erros, ainda tentando dilapidar, nossas imperfeições,
E essa é uma das últimas oportunidades, porque nós estamos, como já foi dito, né, passando de uma transição planetária. Estamos passando num mundo de regeneração, de expiação e provas para um mundo de regeneração. Então, o que quer dizer isso, né? Nós vamos ter todo um trabalho de constância, desinteresse, boa vontade, esforço, né? Nesse trabalho que a gente assumiu aqui. Então, qual é esse trabalho? Estamos na vinha do Senhor, estamos na seara do Senhor. Alguns viemos como médiuns, viemos como trabalhadores da casa espírita, não só na casa espírita, como a gente sabe, né? Mas viemos para fazermos a diferença agora e nos distinguirmos, né, com essas características. O mundo que está aí, né, de expiação e provas, ele está passando por essa transição há algum tempo, e agora a gente vê com muito mais clareza, chegando até nós, né? Porque nós estamos nesse turbilhão. E aí, o que acontece? Essas vibrações têm que ser modificadas. E quais são essas vibrações que agora o planeta requer? Não mais as vibrações, né, pesadas, de infortúnios, né, e dificuldades. Não. A gente pede as vibrações de compreensão, de compaixão, vibrando sempre no amor, que é Deus, que são as leis divinas, né? Então, todos nós estamos aqui para tentar, ao menos, né, sairmos melhores dessa encarnação, porque somos os chamados, sim. Somos os últimos, né? Os da última hora, vamos dizer assim. E temos que realizar todas essas tarefas que nos cabem, né, neste mundo atual, com essa dedicação, com sacrifício e com amor mesmo. E esse é o despertar agora, né? Despertar de consciências, de nós tomarmos para nós, né, que nós somos uma unidade universal, nós somos uma unidade divina. E que tudo isso se faz através da comunhão, através do amor. Então, como diz o título, né, do estudo de hoje, trabalhemos juntos. Por que isso? E muitos, né, como fala aqui na página, né, guardam a ilusão de que a Terra como se diz, um tempo, né, que a gente vai ter aqui a nosso bel prazer. E não, nós estamos vendo muitos, né, que estão nessa faixa vibratória sendo confrontados, né? Por quê? Porque eu tenho que me trabalhar, né? Matar de trabalhar para conquistar coisas materiais, se eu posso desencarnar a qualquer momento. Não é isso que a gente está vendo? E as pessoas estão ficando
reflexivas sobre isso, né? Refletindo sobre isso. O que é realmente essencial, né? O que eu tenho que fazer? Por que eu estou vivendo? Por que eu estou passando? Como eu posso, né, cooperar neste momento? Porque, é mais um trechinho, né, daqui do item. Mas ai daqueles que, por efeitos das suas dissensões, houverem retardado a obra da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão, graça, graça, ou perdão, perdão, né? E o Senhor, porém, lhes dirá, como implorais graças, perdão, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes. Como suplicais graças, perdão, vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Já recebeste a vossa recompensa tal qual a quiseste. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Então ele coloca aqui o chamamento, né? O Espírito da Verdade vem nos convocando para que nós trabalhemos em nós esse nosso ego, esses nossas mazelas do homem velho que há tanto tempo, há tantas encarnações trazemos dentro de nós e que agora é definitivo. Nós devemos sair daqui vibrando de uma outra forma, com um outro olhar. No livro Os Mensageiros, ele fala, né? Tem uma frase que eu peguei e que fala bem sobre isso, assim. Todo aquele que opera no bem de alma voltada para Deus deve guardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Então, os Espíritos colocando para cada um de nós, né, que através dessas vibrações de amor, através dessas vibrações que são agora, né, para um mundo de regeneração, voltadas para o coletivo, não só o ego, o indivíduo, mas sim todos nós. Então, como foi dito aqui no tema, trabalhemos juntos. Porque o que mais nós estamos vendo atualmente, durante essa pandemia, e muitos não estão conseguindo enxergar, porque ainda não conseguem tirar os véus, né, de seus olhos, de suas vistas, é que se eu não estiver de acordo com o meu próximo, se eu não estiver trabalhando junto a ele, se o meu próximo, a minha coletividade, a minha comunidade, a minha cidade, o meu espaço, a minha família, o meu trabalho, se eu não estiver trabalhando e tendo essas características, né, de constância, desinteresse, boa vontade, esforço, né, para me melhorar, eu não vou conseguir também melhorar na minha família, eu não vou conseguir melhorar os que estão no meu trabalho, eu não vou conseguir melhorar os que estão no meu bairro. Então, eu tenho que estar de acordo, né, com a coletividade.
E como fazer isso, né? Nós estamos agora, atualmente, vendo um grande entrave, né? Que as pessoas ainda estão falando de uma certa liberdade nas questões da vacina, da vacinação. Muitos dizem que tem que ter a liberdade de escolha de tomar ou não a vacina contra esse vírus que está nos acometendo. Mas aí, o que é dito desde sempre? As questões de vacinação são um pacto coletivo. Olha a responsabilidade, gente. Então, se eu não me vacino, eu estou trabalhando de alguma forma para que o mal não se erradique, não, né, seja eliminado. Então, isso é muito grave, porque essas criaturas estão com vendas nos olhos, né? E trabalhando erroneamente nesse sentido, egoisticamente, porque você tem sim seu livre-arbítrio, você tem sim a sua liberdade, mas desde que não ultrapasse a liberdade, né, do outro. Então, se eu vou causar algum mal a outra pessoa, ao meu próximo, de alguma forma, mesmo não tendo essa consciência, e muitos estão com esses véus nos olhos, nas vistas, né, não estão conseguindo enxergar isso, mas é um egoísmo. Porque algumas pessoas, algumas criaturas não podem tomar a vacina, né? Então, elas precisam estar protegidas de alguma forma. Então, isso é um pacto coletivo. Se todos se vacinam, eu tenho a proteção maior para essas pessoas que não podem, né, por algum motivo de saúde, se vacinarem. Mas muitas do que a gente está vendo hoje, atualmente, né? As variantes do vírus ocorrendo porque muitos ainda não se vacinaram. E outros, né, que não querem um distanciamento, não querem aceitar utilizar um acessório como a máscara. Isso é um trabalho em conjunto atualmente, né? Porque depende de atitudes nossas, individuais, para que a coletividade se estabeleça melhor diante de algumas questões dessa pandemia. E a gente vê quantas pessoas, né, estão indo de contra, né, essas atitudes. E aqui a gente fala, né, que esse indivíduo que é o obreiro do Senhor, né, ele coloca que Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis da grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, colocando e nos chamando a essa mensagem, né? Nos convidando ao trabalho. Então, aqui ele fala, Deus está procedendo um censo nesse atual momento, né? Separando o joio do trigo. Aqueles que estão aqui
enrolando, vamos assim dizer, as horas todas, né, do dia no trabalho, na vinha, né, passando uma reencarnação como se estivesse a passeio, e aqueles que chegaram na última hora, chamados, né, mas que fizeram um trabalho bem feito, melhor, de qualidade. E aí, Caibar Schutzer, no livro aqui, Parábolas e Ensinos de Jesus, ele fala também sobre isso, dessa parábola. Ele fala assim: na parábola, pelo que se depreende, não se faz questão da quantidade do trabalho, mas sim da qualidade, e ainda mais da permanência do obreiro até o fim. Os que trabalharam na vinha desde a manhã até a noite não mereceram maior salário do que os que trabalharam uma única hora, dada a qualidade do trabalho. O que ele quer dizer com isso? Muitos vêm se colocando diante dessas questões, né, atuais, em processos assim difíceis até, né, para os espíritas. Aqui ele coloca, deixa eu ver outro livro aqui, ó, Divaldo Franco, com Joana de Anjos, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ele fala assim: comprometido com os imortais, olha como ela fala, lindo isso, nos espíritos elevados, que tem a tarefa de apressar estas horas. O trabalhador convidado pela consciência lúcida do dever, o despertar da consciência, despertar das vibrações amorosas, né, meus irmãos? O trabalhador convidado pela consciência lúcida do dever é estimulado a superar o ego e investir as suas melhores energias na vivência e divulgação da mensagem evangélica sem jaça, sem delonga, né? Simultaneamente, deverá preparar a sociedade terrestre para a reencarnação de milhões de missionários do bem e da caridade, que logo mais brilharão no mundo em sombras, como estrelas polares, apontando os novos rumos para a humanidade cansada de gozo e prazer, sequiosa de paz e renovação. Isso é belíssimo, né, meus irmãos? Então, esses espíritos também, obreiros do Senhor, são esses que estão e que renascerão agora, né? Mais comumente nesse período de transição do planeta, para que eles venham cooperando, né? Que possam cooperar nessa obra de regeneração. Quantos estamos vendo, né, e sabendo por obras mediúnicas que já estão reencarnados aqui no planeta, vindos de outros orbes, né, de outros planetas adiantadíssimos que estão aqui em missão para que sejamos ajudados. Eles estão trabalhando junto conosco. Então, vamos deixar passar isso, né? Impossível, meus irmãos. E aí, a gente tem que unir os nossos esforços, buscarmos, né, em todos os locais em que estivermos, em nossas famílias, em nosso trabalho, nas ruas, no centro espírita, em qualquer instituição religiosa, busquemos aquelas outras pessoas que estão vibrando nessa faixa de amor, que é a faixa
da regeneração. E para a gente terminar esse pedacinho de Joana com a Joana de Ângeles, ela coloca assim: nessa oportunidade que chega, expocarão as luzes da verdade. Luzes da verdade são as leis de Deus, devastando as trevas teimosas da ignorância, os preconceitos doentios da vaidade, os prejuízos morais estabelecidos pelos gananciosos, e o amor triunfará dos caprichos da libido, expressando-se sem tormentos nem angústias, em formoso contributo para a felicidade geral. Então tudo isso vai se transformar. Todos esses que não estão nessa vibração, eles serão e estão sendo convocados à responsabilidade. E aqueles que, infelizmente, não estiverem nessa nova vibração da Terra mesmo, que também está evoluindo, se transformando, eles não poderão ficar aqui. E terminando aqui, ele fala, a Joana de Ângeles coloca assim: é inevitável, portanto, que os últimos sejam os primeiros e os primeiros sejam os últimos, conforme expressou Jesus na sua delicada parábola, falando sobre a parábola, dos trabalhadores da última hora da vinha do Senhor. E aqui também, para a gente terminar, é colocado assim, para nós, espíritas, que estamos com esse compromisso, temos a responsabilidade até maior, porque, como disse aqui na página, nós não estamos aqui nessa terra cheia de beleza e possibilidades ao léu, Então ele coloca os espíritos colocam um chamamento e diz assim: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, ide pregai a palavra divina. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus. Essa é a nossa convocação, meus irmãos, Nós estamos aqui, muitos outros irmãos estão também conosco, como foi falado, Os espíritos imortais, os espíritos elevados estão esperando que nós agarremos essa oportunidade de trabalho nessa vinha, na seara do Senhor, na vinha de Jesus, nosso irmão também. Ele que tanto nos demonstrou como ser esse evangelho vivo, Sejamos nós, então, esses evangelhos vivos, esses obreiros do Senhor, em que não fugiremos do trabalho e que, no final de tudo, ao receber este convite do trabalhemos juntos, façamos nós, jus ao nosso pagamento final. Deus nos aguarda. Jesus, Mestre Divino também. Então, temos muito, como disse aqui, a receber. Dias de trabalho serão pagos pelo cento do que tiverem esperado. Então, esperemos muito, meus irmãos, porque aqueles que estiverem despertos, aqueles que estiverem na vibração do amor, aqueles que estiverem com as consciências despertas e
na unidade, né, universal, receberão sim o seu pagamento final. Tenhamos essa certeza, meus irmãos. Fiquemos com Deus. Uma boa noite a todos. Agradecemos a nossa irmã Mônica França pelos esclarecimentos que ela nos trouxe nessa noite e possamos refletir em tudo o que ela disse. Jesus, agradecemos por esses momentos que aprendemos um pouco mais dos teus ensinamentos. Agradecemos, Senhor, por tudo o que tem nos dado. Agradecemos também a presença de todos. Mestre amado, abençoe o nosso trabalho. Abençoe a cada um que irá participar do passe à distância. Que possamos ficar em pensamentos com os benfeitores espirituais e com o nosso mentor da nossa casa, Isaac Lima, ouvindo a música até o final. Que assim seja. Muita paz a todos.